Olá, alunos do Gênesis, sou o professor Rodrigo Rui, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Sociologia, hoje, aula 2. Falaremos da escola positivista, a primeira escola sociológica, os fundadores da ciência Sociologia. Essa escola, então, cria a ciência Sociologia na França, no século XIX. Seu principal expoente, Auguste Comte, tá? E o positivismo ele apresentava uma visão evolucionista das sociedades. Ou seja, eles entendiam que as sociedades evoluíam em níveis. Dessa maneira, eles acabavam colocando um parâmetro de desenvolvimento para classificar quais sociedades estavam mais próximos do desenvolvimento. E assim, eles criaram a teoria dos 3 estágios, o estágio teológico, o metafísico, o estado racional ou positivo. Nesse caso, o racional não está ligado ao racionalismo filosófico, mas mais a uma questão técnica, tá? Eles eram empiristas em sua maioria, tudo bem? Então, vamos lá. Eles entendiam, por exemplo, que sociedades muito religiosas, em que as explicações dos fenômenos da natureza e as normas criadas dentro da sociedade, baseadas na religiosidade, estavam no estado teológico. Enquanto algumas sociedades passavam a tentar explicar as coisas do mundo através do mundo material, da observação e não de divindades, porém ainda não uma ciência prática, mas ainda explicativa, eles falam que essas sociedades estão no estágio metafísico. E a partir do momento que a ciência, o conhecimento é aplicado na praxis e na transformação da sociedade, essa sociedade começa a atingir o estado racional ou positivo. Tá? Dessa maneira, eles afirmam que a ordem científica, social, política permite a construção do progresso industrial, do progresso material e do progresso da sociedade. Qual o risco dessa visão? Eles acabaram colocando a sociedade industrial europeia na qual eles viviam naquele momento como um parâmetro balizador de quais sociedades estavam mais próximos do pleno desenvolvimento ou quais eram menos desenvolvidas. Dessa maneira, sociedades com tecnologias ou atividades econômicas mais próximas às atividades primitivas, como caça, pesca ou agricultura rudimentar, eles classificavam como sociedades inferiores. E ainda existia um outro risco. Não eram todos os positivistas que adentravam nessas teorias, mas alguns acabaram desenvolvendo teorias raciais para justificar o homem branco europeu como fisicamente e biologicamente superior e, por isso, capaz de viver uma sociedade racional e positiva. Tá? Existem exemplos de positivistas que não chegaram a falar em teorias raciais. Então você tem, por exemplo, Taylor. Ele poderia afirmar para você aqui que sim, o Canadá, eu estou exemplificando aqui, vindo da minha cabeça mesmo, mas poderia exemplificar que o Canadá vive uma sociedade superior, por exemplo, a uma sociedade do Paquistão. Mas ele não vai atribuir ao fator biológico, físico da população. Ele vai atribuir às instituições políticas forjadas historicamente. Tá? Ele vai atribuir, por exemplo, ao federalismo, a uma política mais prática, municipalista, com serviços públicos em que a população tenha maior participação nas decisões, ou a produção material industrial, a tecnologia, ele vai atribuir a isso. Porém, outros positivistas acabavam desenvolvendo teorias raciais. E muitas vezes as teorias raciais foram utilizadas como justificativa para expansão neocolonial. Nós estamos falando do período do neocolonialismo, e o neocolonialismo muitas vezes foi justificado com essas teorias raciais evolucionistas, muito influenciadas também pelo darwinismo, o que vai constituir aí um darwinismo social. No Brasil, o positivismo chegou pelo Exército através do professor de matemática do Exército, Benjamin Constant, durante o segundo reinado. Os positivistas
Então, no Brasil eram defensores da República, para eles uma fase política, um estágio político racional, positivo, superior à monarquia, por exemplo. Também eram defensores da abolição da escravidão, mas careciam de projetos pós-abolição, porque para muitos desses positivistas, eles eram contra a escravidão, não por uma questão humanitária, mas porque entendiam que a escravidão disseminava no Brasil povos de cultura teológica. Para eles, os povos que vinham da África, eles tinham tendências teológicas e alguns falavam que é uma tendência física biológica, porque na África só existiam reinos teocráticos, altamente religiosos, e assim eles entendiam que o negro era naturalmente, o afrodescendente aqui no Brasil era naturalmente um monarquista, e dessa maneira eles justificavam a popularidade do rei Dom Pedro II e da sua filha Princesa Isabel. Eles entendiam que a escravidão era preciso acabar e ocorreu um processo de branqueamento da população com migração de povos europeus de cultura teológica, para que o Brasil conseguisse de fato atingir o progresso material. Então, existia um processo, uma característica de eugenia dentro do positivismo do Brasil. Não em todos, não podemos generalizar, mas isso era recorrente. Tudo bem? Vamos ver, né, como que isso aparece em exercícios. Considera que o conflito e a seleção natural dos mais aptos são condições da progressão social. Trata-se de aplicar ao mundo social os princípios de luta pela vida e pela sobrevivência dos melhores das sociedades animais, defendidos pela corrente evolucionista. A competição relativa à luta das espécies prolonga-se, assim, na vida social, explicando a mudança e a evolução das próprias sociedades. O excerto expressa a definição de uma teoria utilizada para justificar o imperialismo europeu através da ideologia da missão civilizatória. Por meio da análise do trecho, sabe-se que o texto trata de darwinismo social. Ok? Então, essa é um tipo de questão que pode ser muito corrente em vestibular, já que o vestibular ele tem a tendência particularista, relativista, em entender que não existem sociedades superiores, mas sociedades diferentes. Não colocar todas numa única linha evolutiva. Esse evolucionismo ele tem sido abandonado e criticado pelo vestibular. Então você precisa ter a noção, ao analisar um texto, e perceber que ali tem etnocentrismo, que tem eurocentrismo dentro de uma visão evolucionista. Passando para o próximo exercício, texto 1. Foi essa consciência de nossa superioridade inata que nos permitiu conquistar a Índia. Por mais educado e inteligente que seja um indiano, por mais alente que ele se manifeste, ou seja, qual for a posição que possamos atribuir-lhe, penso que jamais será igual a um oficial britânico, Kitchener, no século XIX. Texto 2. Se prevejo corretamente, essa poderosa raça avançará sobre México, América Central e do Sul, as ilhas do Oceano, a África e mais adiante. Essa raça está predestinada a suplantar raças fracas, assimilar outras e transformar as restantes, até toda a humanidade ser anglo-saxonizada. Os textos contemplam uma forma de pensamento comum na Europa do século XIX. Essa ideia decorre do imperialismo econômico e neocolonialismo, justificado por uma hierarquia social que acontecia no período. Tudo bem? Na próxima aula, nós falaremos de positivistas, por exemplo, Emile Durkheim, que não entrava nessa questão racial. Tudo bem? Os positivistas trouxeram muitas contribuições para a ciência e a sociologia, mas normalmente tem se cobrado muito nesse aspecto desses positivistas que acabavam com o evolucionismo tendo uma tendência etnocêntrica. Até a próxima aula.